Olá, eu me chamo Gabriel Soares da Silva, sou aluno do curso de Fisioterapia da Unipar no Polo de Guaíra. Hoje eu estou aqui para apresentar um resumo expandido, que é um trabalho de conclusão de curso. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao meu professor orientador, a Jefferson André Bortolin, que esteve comigo durante essa jornada me orientando, e agradeço a ele. Meu resumo expandido, eu produzi meu texto através de pesquisas, em artigos nas plataformas como Cielo e Google Acadêmico. Utilizei escritores como fisioterapia domiciliar, idoso e AVC. Hoje eu falarei sobre a importância da fisioterapia domiciliar na recuperação funcional de idosos após acidente vascular cerebral, uma revisão bibliográfica. Bom, falaremos agora o que é o AVC, Então, o AVC ele é um acidente vascular cerebral que acontece uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo. Essa interrupção, que é súbita, ela vai acontecer de forma isquêmica ou hemorrágica, em um período superior a 24 horas. Então, durante 24 horas vai acontecer esse AVC, e esse AVC ele vai vir de forma isquêmica, então, que quando acontece um estreitamento ou uma interrupção ali do fluxo sanguíneo, essa interrupção pode ser causada por um coágulo, por exemplo, e de forma hemorrágica, quando acontece ali a ruptura de uma artéria. Quando a gente fala na fase do envelhecimento, o paciente ele sofre diversas alterações fisiológicas, Então, essas alterações, elas, por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes, mellitus, sedentarismo, obesidade, tabagismo, essas alterações são prejudiciais e são agravantes ali para que aconteça esse AVC. Então, por isso que é importante que o paciente, sempre quando chega nessa fase idosa, o paciente procura sempre estar buscando um melhor tratamento, controlar essas alterações que ele está tendo, para que não possa vir a ter, a desenvolver um AVC. Por isso que é importante sempre estar orientando esse paciente. A gente sabe que quando o AVC acontece, ele pode ser de forma fatal, então o paciente pode vir a óbito, ou o paciente vai vir sobreviver, mas com sequelas. Sequelas que são motoras, sensoriais, que vão causar alterações na marcha, no equilíbrio. Então o paciente, muitas das vezes, ele acaba ficando acamado, por exemplo, porque eles não buscam tratamento e acaba tendo ali sua redução da qualidade de vida, o paciente se torna totalmente dependente de uma pessoa, de um cuidador, que é muitas das vezes a família, Então por isso que é a importância de falar sobre esses fatores, O objetivo desse resumo é mostrar, a importância da fisioterapia domiciliar. Como eu falei, muitas das vezes o paciente passa por esse evento que é o AVC e ele acaba ganha alta do hospital e acaba ficando acamado, o paciente não busca um tratamento. Então, por isso que é importante a fisioterapia no processo de recuperação, para ter uma melhor qualidade de vida, o paciente conseguir de novo a sua independência. E não depender de uma pessoa para realizar as atividades simples que ele necessita ali para a sua sobrevivência, Bom, quando a gente vai falar sobre a fisioterapia, a primeira etapa que o fisioterapeuta deve estar executando ali na conduta terapêutica é a avaliação. Por que a avaliação? Nessa avaliação é onde ele vai identificar o tipo da lesão, o grau do acometimento, quais foram as sequelas que esse paciente sofreu, E também, com isso, ele vai traçar o melhor plano terapêutico e passar ao paciente, Outra função que o fisioterapeuta deve estar executando é analisar ali o ambiente domiciliar. O fisioterapeuta ele vai estar tendo que olhar os riscos que está tendo aquela casa, que pode causar, por exemplo, um risco de queda. Então, o paciente vai identificar esses riscos, barreiras e vai passar ao familiar, ao cuidador, para que seja feita mudança, seja feita alterações, Essas alterações vão ser muito benéficas a esse paciente. Quando a gente fala da fisioterapia domiciliar para idosos, nessa doença que é o AVC que acontece, Então, ela é importante para estimular a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade, segundo Koperek et al., ele é um processo em que o cérebro tem a capacidade de se reorganizar, de reaprendizar, através de estímulos externos e internos. Então, o cérebro vai recriar novos caminhos neuronais, e vai fazer com que o paciente recupere, aquela parte que foi perdida, Pode ser parcial, pode ser total, dependendo do tanto de terapias que for praticada, o paciente pode ter um ganho muito bom,
quando a gente vê os principais sinais que o paciente apresenta quando ele tem um AVC, é a hemiplegia, né? Hemiplegia, hemiparesia. Então, esse paciente ele vai ter a redução de movimento, o paciente não vai ter mais o movimento, ele perde o movimento, né? Tem a fraqueza muscular. E muitas das vezes também vem acompanhado de um padrão espástico, né? Então, a gente vê no padrão, no membro superior, padrão flexor, e no membro inferior, padrão extensor. Esses padrões, eles vão prejudicar, por exemplo, a marcha, né? O paciente vai ter uma marcha hemiparética. Então, com isso, o paciente não vai conseguir ter uma boa marcha, o paciente vai acabar, às vezes, caindo. Por isso que é importante estar ali para identificar as barreiras, os riscos que pode causar queda a esse paciente, né? E tá passando a esse paciente. Então, dentro da fisioterapia, quais são as técnicas que a gente pode estar mostrando ali para esse paciente, né? Então, a gente tem a terapia de restrição e indução ao movimento. Essa terapia, ela vai restringir, né, o membro que não foi afetado e vai tentar estimular o membro que foi afetado, né? Como que a gente estimula esse membro? Através de mobilizações, fazer com que o paciente tenta executar algum movimento, né? Executar algum exercício que ali na sua vida, né, na sua casa, como pegar um objeto, como levantar um braço, né? Enfim, atividades simples para ele sobreviver. E a gente, com isso, o paciente vai estimular o cérebro a fazer a reaprendizagem motora, né? Criar novos caminhos neuronais, né? E favorecer na sinapse, então, né? E isso vai ser muito benéfico ao paciente. Outra modalidade que a gente pode estar executando ali no tratamento é a cinesioterapia, né? A cinesioterapia é o próprio corpo que a gente utiliza para favor do movimento, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, a força, o exercício, na verdade, né? A gente utiliza o exercício para fazer o tratamento desse paciente. Então, fazer fortalecimento muscular, mobilizações, né? Para trabalhar essa força. Então, o paciente com a força recuperada, o paciente consegue desenvolver outros movimentos, né? Então, movimentos que a gente pode observar, por exemplo, na mudança de posturas. Então, ele está na cama dele, virar de um lado para o outro, ficar sentado, né? Ficar em pé, conseguir deambular, né? E com isso o paciente ele vai ter essa autonomia recuperada, né? Por isso que é importante a gente estar estimulando o movimento, a força, porque é um paciente que quando ele tem um AVC, ele acaba ficando acamado, ele vai tendo redução da massa óssea, muscular, então o paciente vai tendo mais graves problemas como, né, espasticidade, e todos esses fatores vão ser muito prejudiciais nessa qualidade de vida do paciente. Então por isso que é importante que a gente passe para as pessoas, que as pessoas entendam a importância da fisioterapia, né? A gente sabe, e fora essas terapias que eu mencionei aqui, tem várias outras que é muito importante, como a eletroterapia. Bom, então com isso concluímos, né? Porque a fisioterapia domiciliar é importante. A gente viu que na recuperação desse idoso, ela vai estar ali para estimular o processo da neuroplasticidade, né? Que é uma capacidade que o cérebro tem de se reorganizar. Então, utilizando ali o próprio ambiente domiciliar, onde o paciente vai estar vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras. Isso, todas essas barreiras, dificuldades vão favorecer nessa evolução desse paciente, nesse tratamento. Por que é importante também estar executando a fisioterapia ali? Porque, como vimos, ela é importante ali na sobrevivência desse paciente, para ele recuperar as funções motoras, por exemplo, conseguir se locomover, conseguir ter a sua sobrevivência, realizar atividades básicas de vida diária, por exemplo. Então, quanto mais iniciada de forma precoce, ela deve ser tratada, né? Então, se você deixar a longo prazo, o paciente só vai piorando o caso. Então, sempre que puder estar repassando às pessoas próximas, né? Que a importância, como que a fisioterapia ela atua ali, né, nesse paciente, é muito importante. Então, não é só, por exemplo, a fisioterapia está ali para trazer o movimento, mas sim trazer a recuperação funcional, trazer a melhor qualidade de vida, fazer com que esse idoso se torne totalmente independente, não depende mais de uma pessoa para realizar as atividades simples do dia a dia e consiga ter de volta a sua autonomia, que é uma parte muito importante para a pessoa, né? A pessoa que consegue realizar as coisas sozinho, ela se tornar uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais confiante. Então, por isso que é bom passar, ainda mais na fase idosa, com o idoso que gosta de estar curtindo a família, gosta de estar passeando. Então, por isso que é importante a gente estar mostrando a importância da fisioterapia domiciliar e que as pessoas possam, daqui para frente, né,
cada vez mais buscar esse atendimento a domicílio. Eu quero agradecer, né, pela atenção. Essas aqui foram as minhas referências e só tenho que agradecer a Deus e vocês por terem aqui prestado atenção nesse meu resumo expandido. Muito obrigado a todos.